Olá, bem-vindo ao De 0 a 100 com Saúde. Aqui falamos sempre sobre os caminhos para a longevidade ativa. É possível sim viver mais e melhor. Para isso é preciso entender com profissionais qualificados o passo a passo para se seguir. Exames médicos de rotina, alimentação equilibrada, atividade física com frequência e saúde mental. Hoje vamos falar sobre um dos principais inimigos da longevidade, a obesidade. Como combater, quais os medicamentos ou suplementos aliados para isso. Dr. Bruno Stefan, clínico geral, cardiologista, médico do esporte, conosco nessa edição para nos guiar. Obrigada pela participação, doutor, bem-vindo, o senhor já é daqui de casa. Quanta alegria estar novamente aqui falando desse tema tão polêmico que é o tratamento da obesidade. Vamos tentar deixar tudo muito claro e didático para o público entender como otimizar o tratamento, buscar recurso, que realmente é um tema de saúde pública. Muito importante e que alegria nossa contar com o senhor para nos guiar, digo mais uma vez, para nos orientar, esclarecer o que é mito, o que é verdade. Um dos principais medicamentos no combate ao sobrepeso, à obesidade, atualmente, é o Ozempic. Quase todos já ouviram falar. Ele é utilizado pelas mais diversas pessoas e no mundo todo, não é, doutor Bruno? Explica para a gente, então, Ozempic ou até mesmo Victoza. Qual a base desses medicamentos? Eles são indicados para quais tratamentos, exatamente? Na busca do tratamento da obesidade, a medicina ela mergulhou em cima da fisiologia do que leva à obesidade. E descobriu-se, né, um peptídeo, uma molécula que tem uma ação hormonal de ajudar o pâncreas, que é o GLP-1. Então, o GLP-1 é um peptídeo produzido no intestino que se recebe a informação quando o açúcar está subindo e aí ele vai lá e grita para o pâncreas. Pâncreas, hora de liberar insulina e facilita o controle glicêmico. Então, no início foi criado essa medicação que é um análogo desse hormônio, análogo de GLP-1, com o objetivo de tratar a diabetes. E observou-se que, à medida que os pacientes foram fazendo uso da medicação, eles foram também emagrecendo, melhorando o padrão de gordura, de distribuição de gordura, melhorando a gordura visceral e então ficaram atentos para um efeito no emagrecimento. Então, este análogo de GLP-1, ele foi se desenvolvendo e a gente tem, então, uma evolução dessas medicações. A primeira medicação que entrou no mercado foi o Byetta, e essa medicação, ela veio, esse análogo do GLP-1, ele veio da saliva do lagarto. Sério, então, isso? A saliva do lagarto, ele tinha essa quantidade pequena desse peptídeo, que tinha ação hormonal, mas a ação dele no homem era um pouco fugaz, então esse resultado não era tão eficiente. Com a evolução desses estudos, conseguiram criar uma molécula ainda mais análoga, mais parecida com a que o homem produz, do GLP-1 que o homem produz. Então veio a liraglutida, que é o Victoza, ou também Saxenda, que é o outro nome conhecido da medicação. Essa já com uma ação mais eficiente, com uma duração maior, uma meia-vida melhor no organismo humano, com a ação de controle da insulina e no emagrecimento ainda mais efetiva. Era uma droga que precisava ser usada diariamente, com aplicações via subcutânea e, atualmente, à medida que os estudos foram sendo feitos, essa molécula ela evoluiu, se tornou ainda mais análoga, bem parecida e resistente ao organismo, ou seja, ela não é degradada facilmente como o próprio GLP-1 natural, tendo uma ação, um efeito potencializado no organismo, o que dá um resultado maravilhoso no controle da liberação da insulina, fazendo com que o pâncreas se torne mais eficiente na liberação de insulina, controlando melhor o diabetes e favorecendo o emagrecimento, dando um grande resultado, um grande boom e uma grande expectativa e uma revolução, na verdade, no tratamento da obesidade. Uma revolução mesmo, por isso é tão interessante ouvir, né, e entender esse processo, apesar de terem sido medicamentos desenvolvidos a princípio para diabetes. Ele hoje já é utilizado exclusivamente para o emagrecimento de forma aprovada e indicada com segurança pelos médicos?
A indicação desses análogos do GLP-1, ele é aprovado para o tratamento da diabetes e hoje, na forma da semaglutida, para tratamentos de obesidade, quando o paciente tem um nível de obesidade ou sobrepeso que tenha repercussão desse sobrepeso, por exemplo, em síndrome metabólica, diabetes associada, hipertensão arterial. Então, se o paciente apresenta sobrepeso e mais uma comorbidade secundária a isso aí, ele também pode receber o tratamento da semaglutida. Que maravilha, né? O mundo todo tem comentado e quem pode utilizar o medicamento porque ele realmente ajuda nessa questão do emagrecimento que é tão difícil para tanta gente. Por quê, doutor Bruno? A obesidade é um problema sério a ser combatido, já para a gente também nesse primeiro bloco já entrar nesse assunto e entender. E por que é tão difícil emagrecer sem uma ajudinha, uma orientação médica bastante rígida, esse acompanhamento? Basicamente, o estilo de vida ele vem mudando, né? Da década de 80 até os dias atuais, mudamos o nosso estilo de vida, a nossa alimentação ficou muito mais densamente calórica, o nosso estilo de vida ficou extremamente sedentário, as facilidades tornaram o nosso gasto energético diário muito pequeno. Então, se você comparar a década de 80 com o atual, a gente tem um gasto calórico muito menor. E o resultado disso é o aumento de produção, o aumento de peso, o aumento de gordura corporal e isso sucessivamente ao padrão alimentar que hoje tem vários ativos, tem vários conservantes, tem vários químicos, os alimentos industrializados que acabam favorecendo a fisiologia da obesidade. E cada vez mais um problema, de novo, de saúde pública, esse padrão de alimento, ele vem sendo apresentado de forma mais precoce. Então, a gente vê um boom de obesidade nas crianças, um boom de obesidade nas mulheres, a população feminina, que antes se encontrava em relação aos homens, numa composição corporal melhor, hoje elas assumem no Brasil a liderança na obesidade. Então, hoje, de acordo com o último IBGE, 30% das mulheres estão em obesidade. É algo realmente preocupante. Devemos ter atitudes ativas em cima dessa pandemia sem controle. Por quê? Porque de tudo isso, estilo de vida, exposição, falta de atividade física e todo esse conjunto que acaba levando a esse cenário tão preocupante. Preocupante mesmo. E o senhor, então, que tem recomendado para pacientes, o senhor é médico do esporte, cardiologista, clínico geral e especialista também em emagrecimento. O senhor tem recomendado para alguns pacientes o uso desse medicamento? Como ele age na prática, assim, para a gente entender? Ele tira a fome ou ele age dentro do organismo de alguma forma, os dois em conjunto? A fisiologia do diabetes, do qual ele foi projetado a início, tem 8 fundamentos principais. Então, a gente chama de octeto da fisiologia do diabetes. E o Ozempic, ele atua praticamente em todo esse octeto. Então, ele atua diminuindo a fome, ele atua facilitando a liberação de insulina, ele atua a nível neural, favorecendo a redução da troca dopaminérgica com o alimento, ou seja, aquele efeito de compensação do alimento, ele é reduzido. Ele atua também na saciedade, na redução do estômago, fazendo com que a pessoa tenha uma sensação até de estar saciado com pouca quantidade de alimento. Então, são vários cenários que ele atua, sendo uma verdadeira bazuca como ferramenta no tratamento da obesidade. Claro que a gente tem que deixar aqui que a base é o estilo de vida, mas uma vez que você já atingiu todos os mecanismos que fazem acontecer a obesidade e que você não tem mais como tratar isso, aí o Ozempic ele atua como uma ferramenta muito importante, até para dar um gatilho, até para dar um empurrão para que a pessoa consiga enquadrar no estilo de vida adequado, que é a base do tratamento. Se reorganizar para depois de um tempo, imagino, conseguir caminhar sozinho, né? E esse medicamento faz um sucesso mundial justamente por esse poder de causar esse emagrecimento, que ele é significativo e pode-se dizer num curto ou médio período de tempo, quanto se pode emagrecer com o Ozempic, pode tomar a longo prazo, como é essa orientação?
A medicação ela é maravilhosa, de verdade, ela atua em todos esses fatores. Mas se você der uma ferramenta boa para alguém que não sabe atirar, não vai adiantar nada. Então, essa ferramenta ela precisa ter prescrição médica, orientação, quando usar, como usar, quando retirar, porque como qualquer medicamento, ela pode ter efeito colateral, inclusive trazer malefícios à pessoa, porque a gente tem observado, né, muitas pessoas fazendo uso indevido do Ozempic, da semaglutida, e tendo efeito rebote, aumentando todo o peso novamente quando para, e isso é muito provavelmente associado pelo mau uso, pelo uso sem orientação. Então é um medicamento que tem seu valor, tem sua indicação e precisa ser feito com recomendação, que aí a chance de sucesso aumenta bastante. É fundamental esse acompanhamento. A Mirella, nossa diretora, separou uma reportagem para a gente acompanhar. Já vamos entrar em assuntos polêmicos, né? É um destaque que fala cabeça de Ozempic. Temos ouvido falar disso. O remédio pode deixar a cabeça maior? Entenda. Diversos famosos apareceram com o tamanho da cabeça desproporcional em relação ao corpo após perder peso, o que tem sido atribuído ao Ozempic. Aí embaixo a gente vê o formato do medicamento quando comprado pronto na farmácia, uma pontinha de uma agulha bastante pequenininha, chamam de caneta, não é, doutor Bruno? Dá uma giradinha na lateral, coloca o miligrama indicado pelo médico, a cada semana e é de uma fácil aplicação, uma vez por semana o Ozempic, não é isso? Exato. Por que essa polêmica da cabeça de Ozempic? Bom, então todo o processo de emagrecimento, principalmente se ele for feito sem orientação, ele pode dar repercussão. E a repercussão na composição corporal pode eventualmente causar essa alteração no padrão de composição em relação cabeça-corpo. Essa nomenclatura cabeça de Ozempic, além dessa relação cabeça-corpo, também está relacionada à sensação que muitas pessoas têm de, quando está usando Ozempic, ter uma sensação de indisposição, de falha de memória, de cabeça vazia. Então, todos esses relatos estão associados muitas vezes ao uso crônico do Ozempic. Mas o que é importante a gente dizer é que qualquer processo de emagrecimento, desde que ele seja feito com o médico, com orientação, esse resultado ele é diminuído ou mesmo não tem. Tá? Então, se a pessoa vai entrar num processo de emagrecimento que não seja medicamentoso, mas ela faz de forma intensa, aquelas dieta hiperrestritiva associada a treino de alta intensidade sem períodos de recuperação, ela certamente vai ter prejuízo e também vai ter essa alteração morfológica aí do corpo em relação à cabeça, que não é também específica do Ozempic. A mesma coisa se faz para aquela sensação que a pessoa tem de pele derretida, de rosto derretido, que é o Ozempic's Face, que chamam também, né? Então, o Ozempic's Face é nada mais do que aquele emagrecimento acentuado, onde a pessoa perde a gordura da face e tem um aspecto derretido. Mas, da mesma forma, se você pegar uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica e não tem uma assessoria, uma orientação na sua parte suplementar, de suplementação, de alimentos e de dieta, e invariavelmente ele também vai apresentar um aspecto emagrecido de pessoa que está doente. Então, é muito importante que se fale que não é algo exclusivo da medicação, mas sim do processo de emagrecimento, que a pessoa precisa ter esse processo acompanhado para que ela tenha uma composição final. Lembrando que o ganho de músculo ele precisa estar no processo de emagrecimento. Fazendo isso, o resultado final vai ser bem favorável, com uma composição corporal saudável e sem essas alterações que são vistas aí em todo o processo de emagrecimento exagerado e sem acompanhamento. E por isso a gente reforça aqui a importância de ter o acompanhamento médico, de estar conversando com um profissional qualificado como o senhor, que citou agora há pouco esses possíveis efeitos colaterais, como uma falha de memória, há quem relate sensação de enjoo com o uso do Ozempic. Quais são esses possíveis sintomas adversos principais da Ozempic, de utilizar o medicamento? E para eles, é preciso, em alguns casos, associar outros suplementos ou medicamentos para evitar essa sensação, às vezes, até mesmo de fadiga ou preguiça? Quando a gente coloca a semaglutida no organismo, a gente está colocando informações para o organismo. Então, quais são essas informações? Primeiro, reduzir a velocidade de funcionamento do tubo digestivo. Então, tudo fica mais lento.
o estômago fica mais lento, o intestino fica mais lento, então a pessoa ela pode ter obstipação intestinal, sensação de estômago estufado, cheio, e muitas vezes esse sintoma ele evolui para sintomas de náuseas, vômito, pela retenção alimentar ali e a falta do fluxo adequado. Isso é um processo que pode ser graduado, dependendo de como se faz a medicação, por isso que é uma medicação que deve ser feita com acompanhamento médico para ser encontrada a dose adequada, aonde a equação benefício e efeito colateral seja favorável. Não é interessante você fazer uma medicação que traga para o paciente muita frustração, que traga para o paciente muito efeito colateral e muita repercussão no dia, né, afetando a rotina dele. Então ele não vai ter aderência, vai abandonar o tratamento e o resultado vai ser ruim. Então é importante encontrar a dose certa, a quantidade adequada, a forma de administração ideal para aquele paciente, entender qual que é a rotina dele, a necessidade dele. E além disso, que fique claro aqui, existem outras medicações além do Ozempic, que são utilizadas hoje no tratamento e na abordagem da obesidade, do sobrepeso, que fazem com que o resultado seja ainda mais efetivo e a dose do Ozempic e da semaglutida seja menor. Então, fazendo a associação de medicamentos adequados, a gente consegue um resultado bom, favorável, numa dose menor com colaterais mínimos ou ausentes. Por isso também é sempre preciso analisar caso a caso, né? Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. Dúvida. Mulher reage de um jeito, homem de outro. Somos indivíduos individuais mesmo, né? Como que a pessoa pensa, será que é para mim? Será que eu estou classificada como obeso? Como você orienta a pessoa que nos acompanha ou que vê reportagens a respeito, que pensa, puxa, fiquei interessada? Excelente pergunta, mesmo porque existe uma ideia hoje errada de graduar o sobrepeso e a obesidade pelo IMC. E a gente tem hoje estados de obesidade invisível. A pessoa, ela se apresenta, aparentemente, parece uma pessoa que não está em obesidade, mas quando a gente faz a composição corporal dela, vem ali uma quantidade de composição corporal elevadíssima, 40% de gordura. E isso denota um estado inflamatório crônico com todas as suas repercussões no organismo e precisa tratar. Então, o mais importante é fazer uma consulta médica, é fazer uma avaliação da composição corporal, seja por bioimpedância, por DEXA, para poder ter segurança na classificação se a pessoa está realmente em obesidade ou não. Perfeito. Infelizmente, o Ozempic não é um medicamento muito barato. A seguir, no próximo bloco, vamos entender por quê, quais são as opções, as possibilidades. É um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando a respeito de longevidade saudável, sobre o combate à obesidade, tirando as dúvidas relacionadas a Ozempic. Até já! Olá, seja bem-vindo e atenção ao recado que trazemos para você agora. A Biessence está com uma grande novidade para todos nós. A Renata está por aqui com todos os detalhes desse novo produto. Renata, tudo bem? Conta pra gente que produto é esse. Obrigada, Adriana. Tudo ótimo. Eu estou aqui para apresentar um produto da Biessence que está sempre na vanguarda com lançamentos de produtos com muita tecnologia e suplementos poderosos. E hoje eu trago em primeira mão, para quem nos acompanha, o Silencia, que age diretamente no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. É um transtorno que atinge muita gente, precisa ser controlado e não afeta apenas crianças, como alguns pensam, mas também adultos, não é? Exatamente. Esse transtorno ele pode ser controlado com o uso do Silencia da Biessence. Para adquirir o seu, é fácil e rápido. Ligue agora no número 0800 042 1080. Compre o Silencia. Ele age diretamente nos problemas causados pelo TDAH. E problemas diversos, como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda de memória, esquecimentos, dentre outros, não é? Isso mesmo. E esses sintomas estão associados ao TDAH quando não tratado. Por isso que estamos aqui apresentando uma solução incrível. Agilize seu tratamento quanto antes. Ligue agora no 0800 042 1080 e compre o Silencia.
você ainda ganha presente, viu? Repete pra gente, Renata, o número do telefone e conta quais presentes são esses. 0800 042 1080. O primeiro presente é um descontão de 50% e você ainda leva um massageador de pescoço. Ah, e um bom desconto, e quem não gosta de um massageador presentão? O número então a gente repete, é o 0800 042 1080. Silencia no combate ao TDAH de crianças e adultos. Estamos de volta de 0 a 100 com saúde, hoje falando sobre os perigos da obesidade, como combater de forma segura o sobrepeso. Dr. Bruno Stefan, cardiologista, médico do esporte, conosco nessa edição. Doutor, estamos falando especialmente hoje sobre o Ozempic, já que o medicamento tem causado tanto furor entre as pessoas, não só no Brasil, no mundo todo. No último bloco, deixei a pergunta no alto, não é? Por que a Ozempic é tão cara ou tem esse custo mais elevado? É uma medicação onde foi invertida uma grande tecnologia. Então, existe a tecnologia de chegar nessa molécula com perfeição, com a analogia perfeita da molécula que a gente tem. Então, esse análogo de GLP-1 precisou passar por processos, comparações, e esse mecanismo todo é de alto custo, leva a grandes investimentos. Fora isso, os estudos, os grandes ensaios que foram feitos também acabam corroborando para esse alto custo. Então, o Ozempic hoje, a semaglutida, ela tem um grande estudo que validou todo esse movimento, que foram centenas de pessoas estudadas por cerca de quase 2 anos, aonde eles fizeram uma avaliação do uso desse Ozempic, mais o estilo de vida, e aí puderam trazer segurança com resultado de até 15% de perda na massa gorda. Isso é um dado realmente muito importante. Fora isso, existe a tecnologia do sistema de aplicação, do sistema de liberação. Então, todo esse mecanismo, toda essa tecnologia envolvida é realmente caro, ainda não está acessível a muita gente, infelizmente. Então, é uma droga que, com a evolução, pode ser que se torne mais acessível. A gente tem a opção das drogas orais, que ainda estão sendo avaliadas para testar a eficácia em relação ao uso subcutâneo das canetas, mas também elas não conseguem ainda baratear o seu custo. Então, ainda é, infelizmente, uma medicação que não é acessível a todos. É uma pena mesmo, apesar de, como o senhor relembra, há outras opções, e a esperança, né, de que com o tempo venha a se tornar um pouco mais em conta esse medicamento para ele ser acessível por todos, porque a gente tem uma população muito grande aqui no Brasil e também gente de baixa renda, claro, com o problema da obesidade. O senhor falava também, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre efeito rebote. O que é exatamente esse possível efeito com o uso do medicamento? Excelente pergunta, excelente pergunta. O Ozempic, ele é uma ferramenta muito poderosa no tratamento da obesidade, mas vimos aqui que a fisiologia da obesidade, ela envolve vários aspectos, vários fatores, elementos, e a base é o estilo de vida. Quando a pessoa ela faz uso de uma medicação potente, mas ela não agrega os pilares do estilo de vida, ela não tem uma dieta adequada, ela não faz atividade física, ela não trata o sono, ela não controla o estresse, ela não controla substâncias tóxicas, ela não tem uma boa conexão social. O Ozempic passa a ser apenas um escudo para ela, uma proteção nesse período que está usando. E logo depois que ela se vê num estilo de vida errado, obviamente que vai ter rebote. Porém, existe um grande agravante aí e que ficam alertas as pessoas, porque à medida que o Ozempic faz o processo medicamentoso, o processo de emagrecimento relacionado apenas ao efeito medicamentoso, o que se espera nesse processo é redução de massa magra junto. Então, a pessoa ela emagrece, quando ela usa só o Ozempic e não agrega outros valores, ela emagrece pelo efeito da medicação e, nesse processo, ela perde muita massa magra, perde muito metabolismo basal. Então, a hora que ela parar ou reduzir, ou o organismo fizer um efeito que chama taquifilaxia, onde o organismo se adapta à medicação e para de exercer o mesmo efeito, ela vai estar num cenário, numa composição corporal sem massa magra, com metabolismo extremamente baixo, e tudo aquilo que ela comeria e não engordaria
anteriormente vai passar a engordar muito mais agora nesse novo cenário. E aí por isso que se justifica um efeito rebote, principalmente para quem faz o uso da medicação sem acompanhamento, sem controle. Lembrando que quando se faz a medicação com controle, com acompanhamento médico, o médico ele vai fazer referência ao estilo de vida e ele vai colocar como uma pauta importante a questão da construção de músculos, a construção de massa magra, que é o elemento que mais segura o resultado do emagrecimento. Então, se a pessoa emagrece e nesse processo ela ganha músculo, ganha massa magra, a chance dela diminuir, retirar a medicação aumenta. Mas se ela apenas retirar a medicação, invariavelmente vai fazer rebote. E um detalhe, o rebote ele traz consigo mais doenças. Então, quando a pessoa emagreceu e ela perdeu muito peso e voltou a ganhar peso, se antes ela não tinha determinadas doenças crônicas, no reganho ela aumenta muito a chance de voltar ao peso habitual dela, o peso gordo, trazendo hipertensão arterial, trazendo síndrome metabólica, esteatose hepática e outras doenças que são mais frequentes nesse processo de reganho. Então, um grande alerta é não fazer uso sem acompanhamento médico. Todos esses alertas são importantíssimos e não adianta achar que vai ter milagre, não é? Tem gente que acha que então vai tomar um medicamento, aplicar o Ozempic, sentar no sofá, ficar tranquila comendo besteira e que vai acontecer um passe de mágicas. Não é assim que funciona, nunca foi, nem provavelmente jamais será. Doutor, existem pessoas que não devem tomar o Ozempic? Quais são as contraindicações mais importantes? Existem contraindicações até relacionadas a esse estudo que foi feito com o Ozempic, do qual a gente deve realmente evitar. E uma bem conhecida é um tipo de câncer de tireoide chamado câncer medular, porque nesse estudo do Ozempic, da semaglutida, esse câncer teve um rápido crescimento nas pessoas que tinham esse câncer no estudo. Então, quem tem câncer de tireoide deve evitar o uso de Ozempic. A outra indicação é também uma contraindicação endócrina, que é a neoplasia endócrina tipo 1. Também é uma outra contraindicação, porque nesses pacientes houve aumento desse tipo de tumor. Existem contraindicações que são relativas. E aí precisa ver cada caso, né? Houve um aumento da taxa de pancreatite em pacientes que usaram o Ozempic no estudo, então fica o alerta de fazer a avaliação pancreática sempre nos pacientes que são elegíveis ao tratamento. Perdão. Não, lembrando que quem vai ao médico jamais vai cair nesse erro, né? Quem está fazendo com acompanhamento médico não vai tomar sem poder. Exato. Essas preocupações, certamente, quem está prescrevendo já conhece essas recomendações e vai respeitá-las. Então, existem essas contraindicações que precisam sim ser observadas. Existem pessoas que não estão classificadas dentro da obesidade ou que não estão diabéticas e que gostariam por estética, para fins estéticos, perder 4, 5 quilos e fazendo uso do Ozempic, pode ser recomendado em casos assim também? Não existe essa recomendação, é uma recomendação que é off-label, né? Então muita gente objetivando o encurtamento do processo estético, do processo de composição corporal, acaba fazendo uso do Ozempic sem a indicação formal. Isso, claro, traz risco. Toda vez que você amplia uma indicação de um medicamento que não está na bula, que não estão nas recomendações, você aumenta a chance de colaterais. Então, será que essa pessoa ela não teria mais benefício de otimizar o treinamento de alta intensidade, controlar mais os macronutrientes, obedecer mais à dieta, por buscar mais informações sobre estilo de vida, do que fazer o uso fora das indicações do Ozempic? Mas o que se observa, de fato, é um uso exagerado, principalmente com esse objetivo estético. Tem que haver muito cuidado e responsabilidade com a pessoa que faz a prescrição. Com certeza. Mitos e desinformações relacionados ao medicamento tem também. Claro, existem muitos mitos, né? Então, hoje a gente tem aquela corrente que diz: não, você não pode usar o Ozempic, é uma medicação, faz mal, você vai ficar dependente do Ozempic. Vá, procure estilo de vida. Então, gente, é o seguinte, a obesidade é uma doença que precisa de tratamento médico. Muitas das vezes, o estilo de vida, ele é fundamental, essencial. Porém, existe a necessidade do controle e muitas vezes a indicação de medicação
como tratamento da obesidade, sendo que é uma doença hoje crônica e precisa de acompanhamento médico. Então, o uso do Ozempic é indicação clínica, indicação médica e precisa ter o devido respeito quando a pessoa está fazendo uso e não ficar criticando, vai fazer atividade física, vai fazer dieta, e cria vergonha na cara, você está assim porque não tem força de vontade, está longe disso. Então, a pessoa que tem indicação por obesidade, ela deve sim usar todas as ferramentas para conseguir ter o bom resultado. E como eu falei aqui, o Ozempic é uma bazuca nesse processo, mas não é sozinho. Existem todo um cenário, toda uma artilharia aí de medicamentos associados e mudança de estilo de vida. Tá bastante claro. Doutor Bruno, mais uma polêmica, porque é preciso esclarecer. A Mirella separou uma outra reportagem para a gente ver aqui no nosso telão. É uma entre diversas que estão saindo nos noticiários. Bebês Ozempic. Atenção, olha só isso, hein? Olha esse título. Remédios para perda de peso influenciam na fertilidade? Relatos de mulheres nas redes sociais sugerem uma suposta relação entre o uso do medicamento e gravidez. Quer dizer, algumas mulheres que tinham dificuldade para engravidar, que estão tomando Ozempic para emagrecer ou por questões de diabetes, conseguiram engravidar, se surpreenderam com uma gravidez. Qual é a relação, se é que há? Ainda não está muito claro, isso não é uma evidência e nem uma verdade. Isso foi levantado através dessas observações. Então, o que está ocorrendo, na verdade, são observações das pessoas que estão usando e esses efeitos. Da mesma forma que aumentou a fertilidade, aparentemente, esse efeito pode estar relacionado primeiro. Uma das causas de infertilidade na mulher mais frequentes é a síndrome dos ovários policísticos. Uma vez que a pessoa trata a obesidade, e a obesidade ela tem uma relação bidirecional com a síndrome dos ovários policísticos. Então, melhora a obesidade, melhora os ovários, melhora a função ovariana e, com isso, aumenta a fertilidade. Se isso é a relação casual, se é uma verdade, não sabemos, mas provavelmente o fato de melhorar o estilo de vida, melhorar a gordura, melhorar a quantidade de inflamação que tem ali naquele organismo feminino, sem dúvida vai favorecer a fertilidade. Fora outras questões relacionadas, esta mulher ela pode se tornar até mais atraente e aí com isso conseguir encontrar o seu par e dessa forma aumentar também a chance de fertilidade. São vários fatores que são cogitados, mas isso é interessante porque além da questão da fertilidade, o que vem sendo observado também com as pessoas que usam o Ozempic é a redução da vontade do uso de bebida alcoólica. Se tem uma relação direta ou não, não existe essa verdade, mas já existe essa observação de reduzir a vontade de bebida alcoólica, o que seria um grande benefício também. Claro, e olha que interessante realmente essa discussão nossa. O senhor imagina quantas mulheres que têm interesse de engravidar, dificuldade, não conseguem, não vão correr, consultar médicos a respeito do Ozempic. E quantos brasileiros também não fazem o abuso do álcool, que é muito prejudicial à saúde de diversas formas, podem acabar se interessando também. Será que esse medicamento tem tantas funções assim, não é? Eu acho que essa medicação ela te dá uma oportunidade de mudar de direção, né? Te dá uma oportunidade de reconstruir uma história, te dá ferramentas para sair daquele ponto que você estava travado no estilo de vida ruim e agora mais magro, com menos inflamação, te encorajar para fazer atividade física, te encorajar até mesmo a diminuir o álcool, uma vez porque muitas pessoas elas têm essa saída do álcool como uma forma de melhorar, trazer bem-estar, trazer compensação e quando ela consegue agregar estilo de vida, atividade física, ela encontra outra forma de trazer esse bem-estar e aí o desejo do álcool consecutivamente acaba reduzindo. É um conjunto de fatores, mas que sem dúvida o fato da pessoa iniciar o tratamento com a semaglutida pode estar permitindo o início, o gatilho para toda essa mudança. E para uma vida muito melhor, com mais disposição, mais tranquila, né? Uma esperança bem bacana. Vamos aproveitar, doutor Bruno, essa foto aqui no telão para explicar para quem nunca viu essa canetinha, como é chamada, como é exatamente que ela funciona. Quem tem aflição de agulha, de auto-aplicar uma injeção, essa
o girinho de trás, o dispositivo de trás? Como que é que funciona a caneta exatamente? É um dispositivo inteligente, do qual ela já vem com as dosagens já prontas, a pessoa só gira a caneta em formato até de catraca, então ela gira a caneta, a dose vai aparecer e aí ela aplica em região que tenha gordura subcutânea, preferencialmente na região do abdômen, perpendicular à superfície da pele, e aperta o gatilho, aquela catraca ela gira de volta para o zero e aí está aplicada a medicação super simples, super prática, todo mundo consegue fazer sem nenhum problema. Então é uma tecnologia bem avançada e que trouxe facilidade na aplicação. A agulha a gente vê pela imagem, ela é bem pequenininha, né? Não dói tanto assim para entrar. Dói nada. A lente pequenininha, não, é fininha. Ela é muito pequenininha, super fininha, não dói nada. O processo do disparo da caneta também é super rápido, fazendo que a pessoa nem perceba. Então, é realmente uma tecnologia muito boa. Facinho de aprender e vale a pena tendo em vista os resultados todos, né? Tá aí, para quem não conhece, o senhor citou no comecinho do programa também a Victoza e a Saxenda. A Ozempic deve ser aplicada uma vez por semana. Então, o estudo com Ozempic foi semanal. Tá. Mas hoje já tem outras correntes que fazem uso a cada 3 dias, uso diário. Tem que fazer com acompanhamento e os protocolos de uso eles variam, né? A orientação de bula para o Ozempic é semanal e para o Saxenda ou Victoza, que é a liraglutida, seriam de uso diário. E elas têm bom resultado também, bons resultados? A Victoza e a Saxenda são um pouquinho mais em conta o valor nas drogarias? Como eu falei no início, foi ocorrendo um processo evolutivo na composição desse análogo de GLP-1. Então, os primeiros análogos, eles não eram tão análogos, não eram tão parecidos, não tinham tanta a eficiência que se desejava. À medida que foi melhorando a formulação, a tecnologia, aí foi se encontrando um efeito mais duradouro, mais potente, mais resistente. E hoje a gente tem um resultado excelente com a semaglutida. Antes da semaglutida tinha a liraglutida, antes da liraglutida tinha também a dulaglutida, que seria o Trulicity, que é como é vendido, e esses medicamentos que vieram antes da semaglutida, eles eram menos potentes, um pouco menos efetivos. Tinham sua efetividade, sua indicação, seu resultado, mas um pouco menos do que a semaglutida, do que o Ozempic. E a gente sempre tinha ouvido falar, conhecíamos remédios nesse sentido para emagrecimento via oral, o que é feito através da subcutânea, da injeção, ele pode vir a também acontecer uma versão via oral ou é melhor que seja injetável? Já existe a apresentação via oral do Ozempic, da semaglutida, se chama Rybelsus, né? No mercado é encontrado pelo nome Rybelsus. Ainda está em validação no quesito de tratamento com resultado para emagrecimento. Tem peculiaridades no uso, a pessoa ela precisa necessariamente usar essa medicação em jejum, precisa esperar 30 minutos para que ela possa se alimentar. Existem vieses de absorção, então a garantia da absorção, da dosagem, ela ainda não é muito clara para cada indivíduo. Então, a conversão, se um paciente que usa 1 miligrama vai usar 14 miligramas do oral, é estipulada, mas para cada pessoa isso acaba variando diferente. Então tem ainda a dificuldade do uso oral, o preço não é tão diferente, então acaba que as pessoas elas tendem a optar pela forma mais fácil, de não ter aquela aderência de ter que tomar todo dia, fazer todo o ritual que precisa para a forma oral e acaba sendo mais prático o uso das canetas. Talvez com o passar do tempo, maior aderência, redução dos custos, a forma oral tenha maior aceitabilidade e possa mostrar mais o valor no emagrecimento. Legal, tomara, vamos acompanhando, né? No próximo bloco, quero trazer uma discussão que acontece nos Estados Unidos a partir da famosa apresentadora Oprah Winfrey e também, será que pode se consumir bebida alcoólica
aplicando a Ozempic, muitos remédios para emagrecer não se recomenda, até mesmo é muito perigoso. Não saia daí, no próximo bloco vamos entender ainda melhor como perder peso de forma saudável e segura. A obesidade é perigosa, é porta de entrada para outras doenças, é inimiga da longevidade e pode ser combatida. A gente volta já. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. De 0 a 100 com Saúde hoje fala sobre os perigos da obesidade e como combater o sobrepeso de forma segura. O mundo todo ouve falar sobre a Ozempic, um medicamento que pode ser aliado nessa luta se utilizado da forma correta. E ainda hoje fique ligado, o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Como será que está a Gabriela Moraes, nossa primeira participante, hein? Que topou mudar hábitos de vida para viver de forma mais saudável e com melhor disposição. É daqui a pouquinho. Doutor Bruno, seguindo aqui nosso papo sobre obesidade, combate ao sobrepeso, há polêmicas sobre a Ozempic. Já pergunto pode consumir bebida alcoólica quem está sob esse tratamento aplicando a Ozempic? Como o efeito do Ozempic é de retardar o sistema digestório, então a pessoa que faz uso de bebida alcoólica, ela vai ter uma restrição. Então ela aumenta a chance de ficar mais nauseada, aumenta a chance de vomitar. Então é recomendado que a pessoa que está usando o Ozempic, ela tenha moderação no uso de bebida alcoólica. Então use com muito cuidado. Não existe uma contraindicação absoluta da pessoa não fazer uso de bebida alcoólica, mas o maior ponto de atenção, o maior ponto de autocuidado, controle com exagero, porque pode causar repercussão, considerando essa ação do Ozempic. É isso. E a discussão que eu citava que acontece nos Estados Unidos, relacionada a Oprah Winfrey, uma das apresentadoras mais famosas do mundo, lutou a vida toda contra a obesidade. Agora ela está magra, dentro de um peso saudável, e veio a público contar que sim, faz uso da Ozempic e que está se sentindo muito bem, obrigada, que se deu bem com o medicamento, que está feliz por estar com um peso mais confortável, com melhor saúde. Pois foi só ela dizer que, é claro, a turma do contra, das polêmicas, essa turma veio também rebater, né, o comentário dizendo que ela é uma pessoa muito importante, que ela estaria praticamente recomendando e que não se sabe exatamente tudo ou muito bem sobre o Ozempic. Como será que daqui a alguns anos seu corpo pode estar, sendo que você fez uso disso? Como o senhor se posiciona no meio da discussão? Eu fiquei feliz com a forma como ela defendeu, porque não se sabe como que será com o uso do Ozempic daqui a alguns anos. Mas temos certeza e sabemos que a pessoa com obesidade
daqui a alguns anos ela vai estar muito pior, num cenário de qualidade de vida péssimo, recebendo toda a repercussão negativa dessa doença. E o Ozempic, a semaglutida, ela pode trazer a oportunidade dela mudar de estilo de vida, como foi observado e relatado no caso da Oprah. E o interessante falar que a medicação ela é um análogo, foi feito de forma com tecnologia em medicina e esse análogo ele tem a conformação muito próximo do que a gente produz, do que se produz. Tá? E o efeito dele é um efeito hormonal, como que a gente produz. Ele avisa o pâncreas na hora que precisa liberar a insulina, evita que hajam aqueles picos de insulina, aqueles picos de glicemia que favorecem o ganho de peso e acabam prejudicando muito a fisiologia do organismo, favorecendo a obesidade. Então, quando a gente pensa uso a longo prazo, a gente está apenas colocando um incentivo para a pessoa mudar de estilo de vida e melhorando a função, a fisiologia que está prejudicada. O intestino, ele é um órgão, nosso intestino, ele libera elementos, como foi falado, o GLP-1, ele é liberado ali no duodeno e o nosso intestino, quando está doente, ele tem dificuldade na liberação desses elementos. Então, tem dificuldade de sinalizar o pâncreas a liberar a insulina. E quando a gente favorece isso, dando externamente, esse circuito todo acaba sendo otimizado. Qual que é o prejuízo em você oferecer uma molécula que o organismo já conhece, tá? E que vai favorecer o órgão que não está sendo adequadamente produzido esse elemento, que não está produzindo adequadamente esse elemento. Existe a preocupação de, eu estou recebendo externamente uma molécula, então o meu organismo ele vai entender que não precisa produzir aquele raciocínio de feedback negativo igual quando a pessoa usa anabolizantes, por exemplo. Né? A pessoa usa anabolizantes, o testículo para de produzir testosterona pelo uso do anabolizante. A pessoa toma Ozempic, o intestino para de produzir GLP-1 por causa do Ozempic. Isso não é uma verdade, isso daí é uma suposição que não tem nenhum estudo comprovando isso, mas o que se vê hoje é o resultado a longo prazo do impacto na doença. Isso é uma verdade. E é isso que precisa ter colocado na mente, é isso que precisa ser colocado em xeque. O que está mais próximo de resultado para a pessoa? Uma pessoa obesa sem medicação que não consegue aderir ao estilo de vida, próximo de um padrão de vida, estilo de vida muito ruim, repercutindo na rotina, ou uma pessoa que está experimentando uma oportunidade de perder peso e agregar estilo de vida mesmo com medicação. E o resultado disso comprovado a médio e curto prazo em melhora do estilo de vida. Então, o cenário é esse. Você quer apostar com o que já se sabe, que o obeso é um doente e que se não tratar, ele vai ter repercussões severas disso, ou você quer apostar numa oportunidade de tratamento que pode te dar uma chance de agregar estilo de vida. Perfeito. E até muita gente que não tem conhecimento médico, clínico, palpitando, né? Por isso a importância de ouvir especialistas como o senhor, folhando sites de notícias outro dia, dando uma olhada, também me chamou a atenção um destaque que falava: vou ter que tomar o Ozempic para sempre? Tomei um susto. Fui ler, né? Porque eu sempre imaginei que o Ozempic fosse um medicamento para ser ministrado por cerca de 2, 3 meses, algo assim. Por quanto tempo, em média, um paciente deve tomar o medicamento por orientação médica, é claro? Considerando que a obesidade ela é uma doença crônica, como a hipertensão, como a diabetes, como várias outras doenças crônicas, e para toda doença crônica a gente precisa de medicamentos para controlá-las, é muito possível, né, claro, que a pessoa precise usar medicamentos para controlar a obesidade. Isso não se faz uma regra. Eventualmente a pessoa ela agrega bem estilo de vida, emagrece, fica musculosa e ela consegue tirar as medicações e viver sem as medicações, mas com vigilância constante. Nem todo mundo consegue esse patamar. Então, é possível que a pessoa precise da medicação para controlar a doença. E tudo bem. Pode ser pelo tempo que o médico indicar.
Não há um limite, a partir de agora pode começar a fazer mal. De forma nenhuma, fazendo acompanhamento, fazendo controle, mantendo as visitas médicas, o resultado é favorável. Ah, que bacana. E um último destaque, Mirela separou já aqui para a gente na tela. Futuro, esperança, a medicina não para com os estudos. Há um novo nome circulando no mercado, de nome Mounjaro, tá aí. Por que remédio é chamado de Ozempic dos ricos e quanto custará no Brasil? Medicamento que também chama atenção pela alta redução do peso, tem custo mais elevado e está disponível apenas no exterior. Eu li essa reportagem, ela dizia que o Mounjaro pode vir a custar até 3.000 e poucos reais por aqui. Um valor bem elevado, o funcionamento seria similar ao do Ozempic? Como foi falado, da mesma forma que o Ozempic precisou de estudos, ensaios, uma tecnologia muito avançada para o estudo da molécula, tecnologia para a forma de administração, então acabou encarecendo muito a utilização da medicação. Porém, a medicina ela continua estudando, esse sistema digestório de liberação dessas incretinas, a gente chama de eixo das incretinas, são vários elementos que são liberados no intestino após a alimentação e que sinalizam um controle metabólico todo. Então, esses estudos foram alavancando e hoje se descobriram novas moléculas, além da semaglutida, que têm um efeito similar. Então, essas incretinas, hoje se descobriu uma molécula adicional chamada GIP, que é parecida com um GLP-1 e, quando colocadas juntos, o efeito ainda é maior no controle glicêmico, no controle da diabetes e no controle da obesidade. E é isso que foi descoberto e lançada essa nova medicação chamada Mounjaro, que a base chama tizepatida, que é a junção dessas duas moléculas, GLP-1 e GIP, que são esses dois hormônios, e juntos um resultado extraordinário. A lamentação que se faz é o investimento, o preço, que está longe de ser uma medicação acessível a todos ainda, mas que traz excelentes perspectivas no tratamento da obesidade. E eu aproveito dois ganchos aqui, então. Primeiro, o quanto a medicina busca, saídas para a obesidade, o que prova o quanto essa doença é grave e atinge uma população mundial de uma forma desenfreada, e também esse lado do valor. Quem nos acompanha não tem a possibilidade de arcar com esse tratamento. Quais recomendações o senhor dá? O senhor que sempre fala tanto sobre atividade física, dieta e outras opções de medicamentos também. A obesidade ela é multifatorial e a essência da fisiologia dela é o erro do estilo de vida, que muitas vezes está na adolescência ou na infância. O excesso de exposição à gordura saturada, ao açúcar, acabam danificando o nosso sistema metabólico hipotalâmico de controle de fome e acaba gerando o processo da fisiologia da obesidade. Existem várias medicações, além desses análogos dessas incretinas, que atuam na obesidade, que são mais acessíveis, que podem ser disponibilizadas ao público em geral. Precisa fazer uma avaliação, precisa passar no médico para ele oferecer outras formas de tratamento do quais a pessoa possa ter acesso e ter resultado efetivo. Lembrando que a base é um estilo de vida adequado, é respeitar os pilares da medicina do estilo de vida, e isso já vai ajudar bastante. E por que o senhor, Dr. Bruno, sempre fala da importância de criar músculos, o quanto que o senhor diz que músculo está ligado à longevidade? Por que essa associação? Veja bem, o músculo a gente pode dizer que é a nossa farmácia interna, porque um músculo saudável, ele produz miocinas, que são elementos que controlam a inflamação, que inibem o processo de envelhecimento, que ajudam no processo de restauração celular. E quando a gente tem esse músculo bem trabalhado, nós temos uma outra via além da insulina para poder colocar a glicose dentro da célula. Então, quem tem quantidade boa de músculo tem um metabolismo relacionado ao açúcar, aos carboidratos mais efetivo, e logo o resultado disso é controle de peso.
Então, uma coisa muito importante para quem está em processo de emagrecimento é ganhar músculo, é investir em hipertrofia muscular. Então, o músculo é a nossa moeda da longevidade, é a nossa saúde de fato, é ele que vai nos determinar o quanto de qualidade a gente vai envelhecer, quanto de autonomia a gente vai ter, está relacionado à quantidade de massa magra. Tem que deixar esse nosso banco cheio de moedinhas de músculo para então atingir essa longevidade com qualidade, com bem-estar, de forma ativa, né? O músculo, o ganho muscular também é uma ciência. Então, para a pessoa ganhar músculos, ela precisa primeiro ter um treinamento adequado, ter um treino que estimule esse processo e gere o gatilho de hipertrofia, ter um descanso na mesma proporção do treino, um descanso reparador, com sono restaurador, ter também uma quantidade adequada de proteínas, aminoácidos de boa qualidade para poder compor a massa muscular e ter também uma boa regulação hormonal, quantidade satisfatória de hormônios. Aí a gente fala da testosterona, que é o que fecha toda essa fisiologia, esse cenário na produção de músculo. Fazendo isso tudo, a gente consegue gerar uma boa quantidade de massa magra e a nossa longevidade vai estar garantida. Que legal, vale a pena esse cuidado com a nossa saúde. Uma última observação para quem está fazendo o uso de medicamentos que tiram a fome, por exemplo. A pessoa passou o dia inteiro sem muito apetite, aí na hora de comer, doutor Bruno, ela foi lá e comeu uma coxinha, um chocolate, um salgadinho daqueles de saquinho. O que ela está fazendo com o próprio corpo assim? Perigosíssima essa abordagem, é perigosa, porque a informação que você dá para o seu organismo que está em privação de alimento, com qualidade ruim, com gordura, com fritura, com o açúcar também. Com açúcar, né? Então, essa informação acaba fazendo com que o teu pâncreas passe a trabalhar de forma ainda mais forçada e acaba sendo um tiro pela culatra. Sem contar que esses falsos elementos, esses falsos alimentos, eles apresentam uma alta densidade calórica. Então, mesmo uma coxinha, um pedacinho só de biscoito, um bloquinho de chocolate ao leite, mas a densidade calórica acaba sendo elevada. E isso acaba trazendo repercussão na tua caloria diária total. Tem que tomar cuidado. Então, eu como pouco. Você come pouco? Deixa eu olhar de perto como que é esse pouco. Qual que é a densidade calórica? A densidade calórica é muito importante e ela vem mudando nos últimos anos. Quando a gente faz uma comparação da densidade calórica da década de 80 para os dias atuais, é absurdo. Na década de 80, a gente não tem recordação de ver pessoas obesas na rua, nossos professores de colégio não eram obesos, os apresentadores de televisão não eram obesos, os atores de televisão não eram obesos. Por quê? Porque não tinha essa exposição de alta densidade calórica e todo mundo se movia muito mais. Hoje em dia, o risco que a gente vê com todo esse padrão de vida que tem hoje é exatamente o boom de obesidade. Os Estados Unidos hoje perto de 50% de obesidade. Imagina só, é difícil. Procura-se um magro. Procura-se um magro. Onde se encontra o magro hoje? No meio da multidão. Hein? Difícil. E o doutor Bruno, quando diz é preciso olhar de perto, deixa eu olhar de perto, eu já fico com medo, que o doutor Bruno não deixa passar nada, não, observa tudo de uma forma muito coerente e necessária para essa segurança, né, desses processos todos médicos. É muito comum, né, as pessoas virem no consultório e dizer, doutor, eu como pouco, eu não sei porque eu estou engordando, porque eu como pouco. Aí eu digo isso, vamos dar uma olhada melhor nessa tua alimentação, esse teu padrão alimentar, quão pouco. Realmente, você come pouco, mas a densidade calórica é muito alta. Então vamos rever isso aí. Você pode comer muito, uma pratada de legumes com salada e uma carne de qualidade. E você pode comer pouco, uma queijadinha com doce de leite. Então, o que realmente faz sentido? Não é o pouco ou muito, e sim a qualidade de como você está se alimentando. E o que eu acho que é o caso de muita gente, fica aqui o recado. O Dr. Bruno está sempre nas redes sociais, postando conteúdos interessantíssimos, variados, relacionados à saúde, a emagrecimento, à atividade física, tudo que a gente fala aqui no De 0 a 100 com Saúde, a longevidade, a qualidade de vida e bem-estar. Deixa, por favor, o caminho da sua rede social para que mais pessoas possam ter acesso a essas brilhantes aulas que o senhor dá por lá.
Geralmente a gente coloca nas redes sociais esses temas relacionados à longevidade, à construção muscular. Então busquem Dr. Bruno e Dr. Bruno Stefan, @, que é o meu Instagram, é onde eu geralmente trabalho esses temas. Eu já estou seguindo e adoro. O Dr. Bruno já veio aqui outras vezes. Volte, por favor, para novas edições, para trazer novos conteúdos para a gente. Muito obrigada por ter vindo até o nosso estúdio dentro da sua agenda corrida, que sei que já tem que sair correndo para atender outros pacientes. Valeu, viu, Dr. Bruno? Eu que agradeço. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, principalmente porque esse canal é um canal muito forte que leva conteúdo de qualidade nesses temas muito interessantes e necessários para a nossa população. Obrigada. Nós que agradecemos. Sempre um prazer mesmo ouvi-lo e recebê-lo. Valeu. Até a próxima, então. E hora de acompanhar o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Nossa primeira participante é a Gabriela Moraes. Está sendo assessorada pelo Dr. Roberto Zeballos, clínico geral, pela doutora Marina Iazzi, nutricionista, por Adriana Severini, psicóloga, e pelo Pedro Brandão, personal trainer. Vamos dar uma olhada em como foi a última semana da Gabs. Gente, estou muito feliz, recebi um convite hoje para conhecer a Clínica Elfer, Beleza e Estética. Eles estão acompanhando o reality e eu vim para conhecer os tratamentos e as massagens. Vamos lá? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Vim conhecer a clínica. Sim, vai ser um prazer ter você aqui na nossa Clínica Elfer. Obrigada. Oi, Gabs, tudo Oi, bem? tudo Prazer, bom? seja bem-vinda à Clínica Elfer. Sou a doutora Mayumi, biomédica, Prazer. vou te acompanhar na drenagem, tá bom? Tá bom. Gabi, vou te dar esse roupão e essa faixinha de cabelo, você pode se trocar e vem aqui pra você fazer a drenagem, tá bom? Tá bom. Então, gente, dá licença que eu já volto. Então, gente, já tô pronta aqui e tô com a doutora Mayumi e ela vai me explicar os procedimentos que eu vou fazer hoje. Gabi, vamos lá. A gente vai começar então fazendo o escalda-pés, que vai começar com o processo de relaxamento e depois, em sequência, nós iremos fazer a drenagem linfática. A drenagem linfática vai ajudar a melhorar a circulação do seu corpo, tem ação anti-inflamatória e também vai promover um relaxamento por todo esse processo de emagrecimento que nós vamos iniciar. Vamos lá então? Vamos, tô mais que pronta! Tá uma delícia isso aqui, hein? Enquanto a Gabi está passando por um procedimento estético, nós estamos aqui para falar que nós fechamos parceria com o Reality e nós vamos ajudar ela em todo esse processo de emagrecimento, de emagrecer com saúde, com o nosso protocolo Redefine, que busca não só redefinir questões de peso ou beleza, mas vai muito além. Nós pensamos também na saúde dos nossos clientes. Então, se você tem interesse também em ter esse protocolo, em participar desse protocolo com foco em emagrecimento com saúde, você pode entrar em contato com a Elfer. Nossa página no Instagram é @elferstudio e você pode agendar seu horário, sua avaliação com a nossa equipe. E nós aqui também temos procedimentos de cílios, sobrancelhas, da parte de beleza e da parte de estética avançada. Gente, que delícia! Eu quero voltar toda semana aqui, todo dia se puder, viu? Eu amei! Muito relaxante, muito gostoso.
Ah, muito legal. Siga firme, Gabs. Estamos na sua torcida e, claro, sempre te acompanhando semanalmente aqui no De 0 a 100 com Saúde e diariamente nas redes sociais, no Instagram, Gabi_Moraes e no Instagram também do De 0 a 100 com Saúde. Pelas redes sociais você dá apoio para a Gabi e tem acesso a conteúdos inéditos, fotos e vídeos do dia a dia da Gabs, além de poder mandar mensagem para a gente contando seu caso, sua história. A edição de hoje fica por aqui, obrigada pela companhia. Lembre-se, você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada. A gente fala agora de uma doença silenciosa e muito séria, Simone, o diabetes. Exatamente isso, Adriana. Essa doença silenciosa pode ser fatal se não diagnosticada e tratada, tá? Existem 2 tipos de diabetes, como existem também pessoas pré-diabéticas, que nem sempre sabem que estão nessa situação. Por isso, eu quero apresentar a última tecnologia, gente, em tratamento natural e alternativo no Brasil para o diabético e pré-diabético, o Life Drops. Gotinhas da vida, são 12 gotas embaixo da língua uma vez ao dia. É um produto muito bem-vindo, parece simples de aplicar. Quais os outros conselhos para se consumir o Life Drops? Olha, gente, a fórmula do Life Drops foi desenvolvida com coenzima Q10 para controlar os níveis de açúcar no sangue. Magnésio, pois, para controlar o diabetes, as taxas de magnésio precisam estar equilibradas. E também possui o picolinato de cromo para controlar os níveis de glicose e insulina no sangue. E as 3 armas você encontra na fórmula do Life Drop. São 12 gotas embaixo da língua apenas uma vez ao dia para que você comece a perceber os benefícios imediatamente. Fantástico, Adriana. Simone, estou impressionado. Eu também fico, viu? E olha, temos recebido inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram sim melhorar e controlar o diabetes e o pré-diabetes, até sentirem melhora na cicatrização das feridas. Só falta agora então uma boa promoção. Simone separou o que para quem nos acompanha? Aí deixa comigo, ó, anotem o telefone 0800 729 2322 e para as 50 primeiras pessoas que estão decididas a lutar contra o diabetes terão 60% de desconto e pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muito importante, gente, essa decisão de tratar e também prevenir o diabetes. Ligue agora, 0800 729 2322, um produto exclusivo eleva a vida.